Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho de continuidade. Então, assim, a gente tem a definição de continuidade de uma função por limite, que eu diz o quê? Que minha função ela é contínua em um determinado ponto, se satisfazer as três condições. A primeira, que ela seja definida no ponto, ela não seja uma função indeterminada, tá? O limite da função nesse mesmo ponto tem que existir e o ponto, o valor numérico da função no ponto mais o limite tem que ser igual, tá? Graficamente ou geometricamente, como que eu posso identificar isso aqui? Uma função desse tipo, tá? Se a minha função tiver uma quebra, tá? Já tem um furo, ela não é mais contínua nesse ponto. Nesse ponto ela não é mais contínua. Mesmo que ela feche aqui, continue aqui, ela já não é mais contínua, porque ela deu um salto aqui. Então, esse furo, esse salto, ocorre quando ela fura uma dessas situações ou uma dessas condições da minha definição, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar um exemplo de uma função aqui, ó. Eu quero calcular se a função é limite para x igual a 1. Então, nesse pontozinho aqui, o que acontece? Primeira coisa, eu vou calcular a f de 1. Bom, eu venho aqui, 1 ao quadrado, menos 1, dividido por 1, menos 1. O que eu tenho aqui, ó? 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, aqui eu tenho uma indeterminação. Se eu tenho uma indeterminação, a minha função, ela não é definida nesse ponto. Então, quer dizer, não existe a f de 1, tá? Então, nesse ponto, a minha f não existe. O que acontece? Ou ela dá um furo, ela tem um furo aqui nesse ponto, ou ela tem um salto aqui, ok? Então, ela tem uma quebra na minha função, então, minha função não é contínua. Então, logo, f de x não é contínua. Que é uma situação. Uma segunda situação é uma função dessa forma, tá? Essa outra é a função que ela é dada de forma por partes, ok? Então, vamos ver o que acontece com a minha funçãozinha. Vamos verificar no ponto x igual a 1, o que acontece. Primeiro, eu preciso verificar se a minha função tem o f de 1. Então, quando o meu x é igual a 1, o que acontece com a minha função? Minha função vale 1. Então, existe, tá? F de 1. Ela existe, ela é definida, tá? F é definida em x igual a 1, ok? Agora, eu vou calcular o B, o limite de f de x quando x tende a 1. Então, quando o meu x é diferente de 1, então eu vou pegar aqui, ó. Então, eu tenho limite de x ao quadrado menos 1 quando x dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Bom, se eu for calcular direto aqui, ó, eu vou ter uma indeterminação. Então, eu preciso fatorar minha função. Então, eu vou ter limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Quando x tende a 1, vai ser igual. Aqui, se eu usar a fatoração, ó, eu tenho x menos 1, que multiplica por x mais 1, dividido por x menos 1, quando o x tende a 1. Aqui eu tenho, ó, x menos 1, dividido por x menos 1. Como eu estou numa multiplicação, eu posso simplificar. Então, aqui vai me dar 1. Então, eu tenho que o limite da minha função ele vai ser igual ao limite de x mais 1, quando o x tende a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, existe o limite da minha função, tá? Lembrando que o limite dessa função é igual ao limite dessa função aqui, que é igual a 2. Aí, eu vou para a terceira situação, para a terceira condição. Verificar se o f de 1 é igual ao limite de f de x quando x tende a 1. O limite da função, eu acabei de calcular aqui, que é 2. Tá? E o f de 1, eu vou procurar lá no primeiro passo, que é 1. Diferente.
certo? Porque 1 nunca é igual a 2. Então, minha f não é contínua. Em x igual a 1. Então, ela mesma coisa, ela vai dar um salto ou ela vai dar um furo. Ela nunca vai ser assim. Então, esses dois casos que eu mostrei para vocês, eu tenho que a função é dada de forma diferente. No primeira situação, fura a primeira hipótese. Na segunda situação, fura a terceira hipótese. Então, furou uma hipótese, eu não preciso continuar resolvendo. Se não furou, eu vou resolvendo. Se as três forem iguais, ok, minha função é contínua, ok? Vamos ver um terceiro exemplo. Aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu tenho minha função quando ela é dada para x maior ou igual a menos 1, quando ela é para menos 1, e eu quero no ponto menos 1. Então, a primeira coisa, eu preciso calcular f de menos 1. Quando que eu vou fazer isso? Onde que eu tenho a igualdade. Então, a igualdade de 1 tá aqui, ó. Então, eu vou estar pegando essa função aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 mais 3. Então, vai ficar 2. A f existe a f de menos 1. Agora, eu vou para o segundo passo. Eu preciso calcular o limite para x tendendo a menos 1. Só que no caso aqui, ela tem uma situação quando ela é maior que menos 1 e menor para menos 1. Então, eu preciso calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular quando x tende a 1, menos 1 para a direita, maiores que 3, que eu vou pegar que vai ser x mais 3. Então, eu vou ter menos 1 mais 3, que é igual a 2. Aí, eu vou calcular o limite quando x tende a menos 1 pela direita, pela esquerda. Menor que menos 1 tá aqui, ó, menos 1 mais 1. Menos x mais 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1. Menos com menos, mais. Então, 2. Os limites laterais iguais significa que o limite de f de x, quando o x tende para menos 1, tá? É igual a 2. Agora, eu vou para a terceira situação, que é verificar se a f de menos 1 é igual ao limite de f de x quando o x tende a menos 1. A f de menos 1 tá aqui, ó, que eu calculei que é 2. O limite é 2. Então, eu tenho uma igualdade. Tendo essa igualdade, significa que a minha f de x, ela é contínua. Então, quer dizer, as minhas retas ali, ó, eu tenho ponto quando o x vale menos 1, tá? Que é o ponto que eu exatamente quero saber na minha continuidade. E as minhas retas que eu tenho aqui, ó, duas retas, elas se encontram. Então, eu tenho a primeira reta, que é x mais 3. Eu tenho uma segunda reta, que é menos x mais 1. Bom, aqui eu vou cortar o eixo y no 3. E essa daqui eu corto o eixo y no 1. Quando essa segunda aqui eu vou cortar meu y no 3 e o meu x no menos 3. Então, vai estar aqui, ó. Tá? Essa reta, ela vai cortar meu y no 1 e vai cortar o meu x. Se eu fizer aqui, ó, 0 igual a menos x mais 1, x igual a 1. Então, vai cortar aqui, ó. E eu quero ponto aqui. Então, minha função ela é contínua, ok? Até uma continuidade. Ela chega aqui, ó, mesmo que fosse em outro ponto. Provavelmente, esse ponto aqui, se eu tivesse feito uma escala, seria exatamente onde que elas se encontram, tá? Eu tenho, tá bem longe, a escala tá bem errada, tá pequenininha. Então, provavelmente aqui teria o que? O meu menos 1. Então, ela é contínua no ponto, ok? Então, aqui a gente tem o quê? Como que a gente calcula, a gente verifica se a minha função ela é contínua ou não. Então, passei 3 situações para vocês, onde 2 ela é descontínua e a gente descobre a descontinuidade em situações diferentes e uma terceira que a minha função é contínua, ok? Bons estudos a todos!